Toda a mão de obra de construção do museu foi feita por mãos servis livres, ou seja, nenhum escravo nunca trabalhou aqui, tá? É um dos museus mais preservados do Brasil atualmente e mais seguros, e aí dentro está a coroa de Dom Pedro II, que é a joia mais importante de toda a América, né? Dona Isabel morreu exilada na França em odor de santidade, né? Parece que ela viveu de forma heróica as virtudes e, nesse sentido, a gente pode perceber quantas vezes o Brasil teve chance de restaurar o catolicismo. Mas a influência das revoluções, a influência da maçonaria, a influência dos liberais sempre atrapalhou o Brasil dessa sua vocação para o catolicismo e deu origem a toda a sua história. Aqui, eu diria que é o grande marco da presença e da restauração católica que eu falei para vocês, que aconteceu no final do século XIX e início do século XX, né? É o momento em que o neogótico começa a ser aplicado na construção no Brasil. Qual é a característica do gótico que é muito interessante? É, de fora, dar todo um sentido de triunfo e grandeza ao templo católico. Quando você entra numa igreja gótica, você percebe a grande presença de vitrais. O que significam os vitrais? A luz que ilumina a igreja vem do céu. O sentido é esse, o céu está iluminando o interior da igreja. Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Hoje, especialmente, estamos aqui fazendo a nossa aula número 100, num lugar especial, aqui na cidade de Petrópolis. E para marcar bem esse trajeto, nós começamos há 2 anos, né? Há 2 anos atrás, talvez nós não conseguíssemos imaginar o que seria a aula 100, né? E essa aula serve para a gente fechar um período longo de estudos do nosso catecismo, depois de ter passado por todas as partes do catecismo, de acordo com o formato do catecismo de São Pio X, o catecismo tradicional. E aqui estamos, então, fechando esse período, esses 2 anos de formação de catecismo que procuramos aí passar com gosto e alegria e tendo a honra de estar fazendo esse trabalho. E quando chega então o fim da jornada, é a hora de nós darmos um olhar sobre toda a jornada. Só que o quê? Eu vou fazer aqui um resumo de tudo que eu falei em 2 anos? Não. Nós vamos procurar entender o que foi a influência dos esforços do catecismo no Brasil e por que o Brasil entrou nessa crise, tanto religiosa como civilizacional, depois de ter tido um início tão glorioso e tão importante para todos nós. Não é uma aula de história do Brasil em si, mas envolve assuntos que o Brasil passou durante a sua estrutura, durante a sua história, e toda ela permeada no que o catecismo foi feito, né, de maneira correta, e o que as revoluções fizeram para que esse mesmo catecismo fosse abandonado ou completamente ensinado de forma equivocada, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, né? Ao contrário do que se costuma ensinar nos livros, de que o catecismo foi deturpado nos primeiros séculos e atualmente ele está sendo dado de forma correta, é justamente o contrário. Nós vamos ver isso, tá? O nascimento do Brasil, ele se deu de uma forma esplendorosa, nós vamos entender essas estruturas, e hoje é que nós estamos colhendo os frutos do desastre, não é? Então a cidade de Petrópolis, aqui estamos realizando essa filmagem, é um microexemplo
do que seria o Brasil grandioso se essas revoluções não tivessem acontecido. Ou se aconteceram, de fato aconteceram, não dá para mudar mais isso, nós podemos pelo menos entender por onde nós procuraremos fazer algo para, no meio dessa grande revolução, vivermos a nossa fé católica. Porque o objetivo de nós estudarmos e conhecermos o catecismo é justamente com o intuito de nos instruirmos na fé católica, na revelação. O que é o catecismo? Nada mais é do que o ensino daquilo que foi revelado por Deus aos apóstolos e a Igreja nos revelou durante os séculos. Isso, de alguma maneira, formou o Brasil? Sim. Mas por que isso não foi continuado? O que aconteceu no meio do caminho? É isso que nós vamos procurar entender. E como o catecismo foi tratado em cada momento da nossa história. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que quem descobriu o Brasil foi a Igreja. E aí alguém vai dizer, não, professor, foi Portugal, foi o rei de Portugal. Sim, quem enviou as caravelas foi o rei de Portugal. Quem deu a ordem de reconhecer as terras que estavam lá descritas no famoso Tratado de Tordesilhas foi o rei de Portugal. Mas quem era o rei de Portugal? O rei de Portugal era um membro da Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo era submetida à vontade do Papa. Essa é que é a grande questão. Os primeiros portugueses que aqui vieram sob a égide da Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo, que tinha sido remanescente dos templários, que tinham sido suprimidos no século XIV, renasceram, ou pelo menos se reestabeleceram, na figura dos Cavaleiros da Ordem de Cristo de Portugal. E foram eles que descobriram o Brasil. Eles vieram para cá trazendo a Igreja no seu bojo. Quando nós estudamos, nos nossos livros de história, que o objetivo foi achar ouro e prata, ou achar o caminho para as Índias, de fato, tudo isso fazia parte daquela expedição. Não podemos negar que havia uma procura por riquezas que fossem suficientes para a manutenção e expansão do reino. Mas aí é que está. A riqueza que os portugueses procuravam era o meio de realizar o quê? A expansão da fé e do império. Era nessa ordem, era como se fosse uma hierarquia de vontades. Vamos expandir a fé e o império através das riquezas que nós procuramos encontrar. E é sempre bom lembrar que Portugal era um reino muito pequeno. Não era um grande território, era um pequeno reino cristão que nasceu da Idade Média e se estabeleceu com uma missão que parecia ser impossível para eles. De fato, parecia ser impossível, porque um pequeno reino descobrir todo o mundo desconhecido e levar a fé e o império e ainda administrar todo esse império era algo inimaginável. Então, essa iniciativa que vai dar início à história do Brasil, ela teve um fundamento completamente católico. Eu diria que um fundamento católico, um fundamento cruzado, um fundamento de defesa da fé, porque enquanto o mundo já mergulhava na primeira grande revolução, que foi a Revolução Protestante, o Reino de Portugal buscava levar a fé para aqueles que ainda não conheciam. Então, esse foi o início do Brasil. Quando essas primeiras caravelas aqui aportaram, eles traziam a fé. E a gente sabe que o primeiro grande ato histórico do Brasil foi a celebração de uma missa. Quem estava à frente daquilo ali, daquela missa? A Ordem de São Francisco.
através do Frei Henrique de Coimbra e outros frades que faziam parte daquela estrutura. O Brasil nasce, então, sob a égide de uma sociedade que receberia o quê? A fé. E qual é a maneira de receber a fé? Através dos ensinamentos, ou seja, o catecismo. A igreja, então, chega no Brasil e já se faz presente desde esse início. Nesse momento, entre a descoberta e a efetiva realização de uma pequena sociedade aqui no Brasil, nós tivemos aí um intervalo de 30 anos e a gente pensa que nesses 30 anos nada aconteceu. Não, aconteceu muito. Portugal se preocupou em reconhecer todo o território brasileiro, estabelecer locais de permanência e um patrulhamento da orla contra a pirataria que já graçava forte no Brasil na época. Piratas? Que piratas eram esses? Ingleses, franceses, holandeses e até espanhóis também. Então a orla, a região litorânea do Brasil começou a ser mapeada, pensada, estruturada para que então Portugal pudesse vir aqui estabelecer os seus domínios. Mas lembrando, não havia no Brasil um poder centralizado. O rei de Portugal não era um tirano, nem um déspota esclarecido, que vai surgir no mundo mais ou menos naquele período do Iluminismo. O rei de Portugal, ele era um coadjuvante da vontade da igreja. Tanto é que quando os jesuítas vierem para cá, em 1549, com Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador-geral, é a primeira tentativa de um governo central, que a gente vai ver que não vai ser muito eficaz no Brasil. Os jesuítas eram completamente independentes. Eles não deviam obediência ao rei de Portugal, não. Eles deviam obediência ao Papa. E aonde as reduções se estabeleciam, Portugal não tinha ingerência legal. Então o Brasil nasce como um país filho da igreja. Mas não posso nem chamar o Brasil de país, porque não era Portugal. Aliás, o Brasil pertencia à Ordem de Cristo. Portugal só assume a responsabilidade sobre o território brasileiro a partir de Tomé de Souza. Até 1549, praticamente, o Brasil pertence à Ordem de Cristo. Portanto, era da igreja, não do rei de Portugal. O rei de Portugal foi só o agente que trazia para cá a civilização em nome da igreja. Ora, a primeira coisa que vai se estabelecer aqui é a tentativa de ensinar os índios a verdade, aos nativos daqui da América. E aí entra o período que a gente pode chamar de período jesuítico do Brasil, que vai desde a metade do século XVI até a primeira metade do século XVIII. Portanto, houve um grande período de construção no Brasil. Como que se deu a construção do Brasil? Em duas formas de estrutura. Uma estrutura municipalista. Brasil eram pequenas cidades. E a outra estrutura, as reduções jesuíticas, que traziam a civilização para os nativos dessa região. Então, o Brasil foi construído a partir de um modelo de governo de pequenos centros de poder, pequenas cidadezinhas, e em torno de reduções jesuíticas que estruturavam o Brasil, a maneira do Brasil receber toda a cultura que fora estabelecida na Europa, guardada pelos jesuítas na época. Então, a formação do Brasil foi Ordem de Cristo, jesuítas. O que a coroa de Portugal fez aqui foi algo paralelo a isso.
a construção de um rei português como se fosse um faraó do Egito, isso é falso, é completamente falso. O rei, na verdade, tinha pouco poder. Ele não era dono nem das capitanias. As capitanias eram dos donatários. Os donatários só tinham que reportar a ele o que estava acontecendo aqui. E se acham que isso era feito com muito rigor? Certamente não. Então havia uma dependência, uma independência e uma dependência do rei da vontade dos donatários. O que vai acontecer no futuro é que a própria coroa portuguesa ela vai começar a comprar as capitanias e estabelecer um governo mais centralizado, mas os poderes municipais eram muito fortes. Em cima disso, o Brasil foi construído como se fosse uma colchinha, como na Idade Média. Cada cidadezinha se estabelecia uma forma de desenvolvimento, né? Até que vai acontecer o problema da União Ibérica. Aí a gente vai passar para uma segunda fase da história do Brasil, onde o Brasil pertencia à Espanha, né? Vocês sabem, né, a história do rei Dom Sebastião, que morreu numa batalha, não foi encontrado, não deixou filhos, e quem assumiu a coroa portuguesa foi o tio dele, que era um cardeal já idoso. O cardeal não tinha filhos, morreu e Portugal ficou sem rei. E quem chamou para si isso? Filipe II da Espanha, que vai se chamar Filipe I de Portugal. Ele toma para si, então Portugal e Espanha agora era uma coisa só, e o Brasil era parte da União Ibérica, né? Ora, apesar disso ser algo desastroso para o trono português, toda a estrutura das leis espanholas, de uma Espanha já unificada e católica, vieram para o Brasil também. E nisso os jesuítas conseguiram uma certa liberdade de ação nas suas reduções. Quando acontece, então, a restauração, em 1640, essa restauração vai trazer para o Brasil a volta de um governo português. Aí sim, senhores, aí sim, nós vamos ter o início da tentativa de um governo centralizado. O que isso vai implicar na formação catequética dos índios? Tudo ainda era feito pelos jesuítas. A capacidade que os índios alcançavam, o desenvolvimento fez com que vários nativos se tornassem religiosos, jesuítas, né? As artes, a literatura, o teatro, a música, tudo isso foi desenvolvido dentro da estrutura. O que não teria sido o Brasil se isso tudo tivesse continuado? Os jesuítas desenvolveram, inclusive, uma língua. Pegaram a língua que os índios aqui falaram, fizeram a gramática, estabeleceram uma estrutura para o aprendizado e o Brasil hoje seria um país bilíngue, né? Nós falaríamos hoje português e Nhangatu. O que é Nhangatu? Nhangatu é o chamado grego da terra. O que é o grego da terra? Era a língua dos índios, porque era muito semelhante ao grego. A maneira de pronunciar as palavras lembrava o grego moderno, o grego atual. Não o grego antigo, mas o grego atual. O grego já do século XVI. Esse Nhangatu seria a segunda língua brasileira. Nós falaríamos português e Nhangatu. Isso tudo estava estruturado pelos jesuítas. Duas línguas, né? Seríamos um país que já nasceria bilíngue. E isso facilitaria para nós, no futuro, o aprendizado de outras línguas também, né? Então, a estrutura do catecismo brasileiro era toda escrita nessas duas línguas, né? Os jesuítas foram pouco a pouco. É claro, isso não foi feito sem dificuldades, tá? Problema do apego ao paganismo, que algumas tribos tinham, o problema que veio com a descoberta do ouro em Minas Gerais, porque começou a entrar no Brasil as bandeiras e entradas, né?
esses grupos, muitos eram feitos por sertanejos, né, de contrato, que saíam do litoral brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro e do Nordeste, para o interior do Brasil, e tinha aqueles que vinham de fora também. Isso já começou a trazer um problema, porque esses homens começaram a se intrometer nas reduções. E o enfrentamento entre bandeirantes e reduções foi inevitável. Mas ainda assim, nós temos aí a presença forte dos jesuítas que mantiveram e conseguiram impedir a sistematização da escravidão do índio. Não conseguiram impedir a escravização do negro, por quê? Porque o africano vinha de fora. Os jesuítas não tinham como controlar o tráfico negreiro, né? Ou seja, o mercado, não era tráfico ainda, era o mercado, né? O mercado negreiro, o mercado que vinha de escravos de fora, não era possível ser controlado por quem estava aqui dentro, isolado nas regiões do Brasil. Então, esse sistema foi aplicado no Brasil e desenvolveu-se amplamente porque os escravos que vinham da África já trabalhavam com isso na África como escravos. Então, eles simplesmente foram transplantados para cá para dar início aos grandes engenhos brasileiros. Só que quando a gente pensa em engenho, a gente acha que é só uma fábrica de torrão de açúcar. Não, o engenho era uma pequena cidade. Dentro do engenho você tinha o capelão, dentro do engenho você tinha o que seria um médico na época, você tinha uma cidadezinha em volta, você tinha uma estrutura, você tinha as máquinas, as moendas, as atividades. E ali em torno desses engenhos nasceram pequenos agrupamentos sociais, cidadezinhas também, né? Tinha a presença de escravos, sim, mas tinha a presença também de trabalhadores livres. Não era somente o trabalho escravo, havia a presença das duas coisas. Só que pouco a pouco a escravidão passou a ser mais rentável. E aí aquele espírito materialista do século XVI e XVII que começava a nascer no mundo, fomentaram esse tipo de atividade que, é claro, é algo reprovável e é que a igreja já vinha condenando desde a antiguidade e que vai condenar também na época. Só que isso já estava tão mergulhado na estrutura brasileira que foi impossível acabar com a escravidão naquele momento. Então o processo de tentativa de terminar com esse tipo de prática foi encabeçado primeiro pela igreja, né? Porque isso de alguma maneira atrapalhava a catequese. Por que atrapalhava a catequese? Porque como associar uma alma resgatada pelo batismo com a escravidão legal? Isso atrapalhava a catequese, muita coisa. Mas em relação ao índio, a coisa conseguiu se desenvolver mais ou menos de forma ordenada. Dentro dessas reduções, o catecismo era ensinado. Dentro dessas cidadezinhas portuguesas, já havia uma preocupação de ensinar as verdades de fé para as pessoas e isso se dava também no âmbito familiar. Nessa época, as próprias famílias eram responsáveis pela educação catequética dos filhos. Dentro de casa já se tomava a lição de catecismo. O padre, ele trazia uma estrutura melhor, né? Ele corroborava para aquilo e dava a vida sacramental dentro da estrutura da sociedade brasileira. E tudo caminhava para a construção de um grande país. Só que, infelizmente, a gente sabe que as ideias revolucionárias começam a chegar. E aí que é o ponto. Quando que elas começam a chegar no Brasil? Efetivamente, na segunda metade do século XVIII. Principalmente quando começa a vir para cá as ideias iluministas da Europa. E que vai ter o seu ápice de influência
no momento em que assume o governo de Portugal o Marquês de Pombal, né? A gente sabe que houve a restauração dos Bragança, você tem o auge dos Bragança, que é com Dom João V. Dom João V é o rei que constrói as grandes instituições a partir da descoberta do ouro de Minas Gerais, né? Que ficava só com 1/5, tá? Tem que lembrar disso, né? O pessoal fica falando besteira, acusando Portugal de ter roubado ouro. Olha, você não pode roubar aquilo que é seu mesmo. Era Brasil, era Portugal, Portugal era Brasil. Não existe isso, né? E o que ia para Portugal efetivamente de ouro? 1/5. E os 4/5 ficavam onde? Aqui. Né? E ficava muito mais do que 4/5, tá? Porque eu tenho certeza que muita gente demorava a avisar a coroa que tinha descoberto uma mina de ouro. Claro, né? E aí o que acontece? O auge acontece com Dom João V. Só que nesse auge, é o auge também das ideias revolucionárias na Europa que começam a crescer. Entram em Portugal, quando acontece lá o famoso terremoto de Lisboa, né? O Marquês de Pombal assume a reconstrução da cidade e ganha a confiança do rei Dom José I, né? Que vai ser justamente o filho de Dom João V. Esse Dom José era um rei fraco que acabou ficando nas mãos de Pombal. Quem era Pombal? Foi o grande déspota esclarecido de Portugal, o homem que levou as ideias iluministas. Nesse momento, o Brasil, como parte do Reino de Portugal, vai sofrer o seu primeiro baque catequético. Por quê? Porque Pombal não só, como a gente sabe, vai expulsar os jesuítas, vai acabar com todas as reduções que já estavam lá há praticamente 200 anos desenvolvendo o Brasil, ele vai mexer em toda a estrutura do catecismo. Até nos seminários, ele vai introduzir uma espécie de jansenismo. Mas não é aquele jansenismo do sentido que envolve a questão da graça, não. É um jansenismo político. É uma espécie de passar o controle da igreja para a mão do Estado. Pronto. Já começa a ideia central, que vai dali em diante só piorar, de centralizar o controle do Estado em relação à sociedade. É com Pombal que começa esse negócio. Ele vai controlar tudo, controlar a justiça, controlar o legislativo, controlar as decisões do rei, que é o executivo, vai influenciar na vida dos seminários, porque a igreja continuava unida ao Estado, e por muito pouco, por causa de um negocinho assim, Portugal não fez uma igreja nacional. E aí, por causa de Pombal, tudo vai receber a influência das ideias iluministas. É quando a Revolução entra no Brasil. É na segunda metade do século XVIII. É aqui que está a primeira catástrofe brasileira. Primeira metade do século XVIII. Expulsão dos jesuítas, guerras guaraníticas, os índios são jogados à barbárie novamente e o clero que vem para cá não é mais o clero verdadeiramente católico, é o clero liberal. Esse clero liberal vai tentar substituir os jesuítas. Só que a última coisa que esses homens se preocupavam era com o catecismo. Eles queriam administrar. Eram mais administradores liberais de pensamento que pouco se importavam com a instrução dos católicos brasileiros. Aí começa a decadência catequética. Por quê? Eles vão entender, quando olhar o Brasil, que todo mundo aqui era católico. O protestantismo não conseguiu entrar nessa época. Tentaram, massacraram um monte de gente no Nordeste, mas foram expulsos, né, pelos exércitos aliados portugueses aqui no Brasil. Felipe Camarão, Henrique Dias, André Vidal de Negreiros, os grandes heróis dessa expulsão dos holandeses no Nordeste, eles tentaram entrar no Brasil nessa época, não conseguiram. Não conseguiram.
né? Foram expulsos e não influenciaram em nada a sociedade brasileira. A sociedade brasileira permanecia católica, só que agora o ensinamento que seria dado aos católicos pelo clero que aqui fazia parte era um ensinamento voltado para as ideias de Pombal. É o que a gente vai chamar de clero regalista. O que é o regalismo? É justamente essa doutrina aonde a autoridade eclesiástica se submete mais ao rei do que ao papa. Isso vai ser a decadência. Só que o que vai acontecer? A prática da vida da sociedade brasileira era toda católica. Todo mundo ia à igreja, todo mundo rezava, todo mundo usava sinais religiosos, todo mundo era membro de uma irmandade, mas ninguém fazia a menor ideia de um verdadeiro conhecimento da doutrina da igreja. Eram católicos por cultura, eram católicos por prática, por hábito, e não por convicção. E isso é um celeiro de heresias, de facções, de mal-entendidos. Daí a gente vai entender, por exemplo, por que o clero brasileiro facilmente se inclinava a ter escravos, se a igreja condenava a escravidão. Não é? Por quê? Não, isso aí é uma estrutura da sociedade, de fato era. Mas a igreja poderia ter feito isso de uma forma diferente, né? Nesse período. Mas o clero se enveredou por esse caminho, porque era um clero regalista. E cadê o clero verdadeiro? Ou estava retirado das suas posições principais, ou não tinham influência sobre o Brasil por causa da estrutura que Pombal montou, né? A própria Inquisição foi capturada por Pombal. Ele acabou com a Inquisição? Não. Ele usou a Inquisição a favor dele. É só a gente ler a história do padre Malagrida, que a gente vai ver o que a Inquisição fazia com o bom clero. Mas que Inquisição é essa? A Inquisição de Pombal. Então, a partir dele começa o primeiro desastre brasileiro. E até aqueles que não são católicos reconhecem isso, que a expulsão dos jesuítas foi o primeiro desastre que o Brasil sofreu na sua história, né? Dali em diante é ladeira abaixo. Só que nós vamos ter ainda alguns momentos de uma certa restauração, né? Brasil, então, Pombal cai e já vem a primeira tentativa de restauração com Dona Maria I. Só que Dona Maria I, apesar de ter restaurado um reinado católico, ela já vai começar a enfrentar o problema com os revolucionários aqui dentro do Brasil, com as ideias vindas da Revolução Francesa, né? Que vão explodir na Europa e causar um desastre na estrutura da sociedade cristã. Toda a fonte dos males da sociedade de hoje vieram da Revolução Francesa. É a aplicação dela na nossa sociedade. Dona Maria tentou uma restauração, né? Só que o que aconteceu? Ela não conseguiu efetivar essa restauração total. Ela acabou tendo que ser substituída pelo seu filho, príncipe regente Dom João, porque ela apresentou problemas psicológicos, depressivos, mas de fato não era louca, tá? Isso aí já está caindo por terra nos dias de hoje. Mas ela tentou uma restauração, só que o filho dela, apesar de ser um bom regente, já sofria nessa época a influência do pensamento liberal inglês. A Inglaterra, nesse período, já era a Inglaterra protestante, não era mais a Inglaterra do rei Ricardo Coração de Leão, era a Inglaterra de Henrique VIII, de Elizabeth I. E essa Inglaterra foi o grande apoio diplomático e político que Portugal teve. Então, novamente, toda a estrutura de catecismo do Brasil deixada na mão do clero regalista. Quando a família real vem para cá, o Brasil dá um salto institucional. Dom João vai ser o precursor da independência. Se alguém aprendeu na escola que quem foi o precursor da independência foi Tiradentes, pode esquecer. O precursor da independência foi Dom João VI. Quando ele assume como rei, depois da morte de Dona Maria, ele assume como rei de Portugal, aí ele vai começar a desenvolver o Brasil para que o centro do governo de Portugal seja aqui.
E tudo que ele fez aqui foi o que preparou a possibilidade do Brasil se tornar independente. Só que, infelizmente, ele chegou no meio do olho do furacão. Uma restauração que tinha começado com a mãe dele, uma restauração católica, estava sendo eclipsada pela presença massiva da maçonaria no Brasil. O próprio Dom João VI manda fechar a maçonaria. Só que ele não tem forças para manter isso por muito tempo. Quando ele é obrigado a voltar para Portugal por força dos liberais, ele já deixa o príncipe regente aqui no Brasil, que já vai flertar com a maçonaria. Só que, de qualquer forma, mesmo Dom Pedro I, sendo um rei, um imperador que foi, mas na época um príncipe ligado à maçonaria, como ele foi, por conta dos seus conselheiros e ministros, ele tentou fazer um império católico no Brasil. E isso está muito claro na belíssima e icônica cerimônia de coroação de Dom Pedro I. Quando ele se torna imperador, se nós nos debruçarmos para estudar o rito da onde ele recebeu a sagração, foi um dos ritos mais católicos da época. Os reis da Europa já não tinham esse rito católico nas suas estruturas tão completo quanto ele teve, né? Pouca gente sabe, né? Dom Pedro I, antes de receber a coroa, ele fez 3 dias de jejum, né? Quarta, sexta e sábado de jejum, para se preparar para a sagração imperial. Foi sagrado pelo bispo do Rio de Janeiro, com a presença do bispo de Mariana e com a presença de um bispo exilado do Irã. Pouca gente sabe disso, não se sabe o nome dele, é o bispo da cidade de Kerman. Essa cidade de Kerman é uma cidade provavelmente da Pérsia, ali do Irã, perdeu a fé. E ele teve que sair da sua diocese e foi acolhido em Portugal. Quando Dom João VI vem para cá, ele traz esse bispo junto com ele. Então havia a presença de 3 bispos na sagração de Dom Pedro I. Ele, ao entrar na igreja da Sé, no centro do Rio de Janeiro, ele se prostra diante do altar, mostrando a sua total submissão a Deus para se tornar imperador. E recebe na testa o óleo sagrado dos reis católicos. Ou seja, ele se torna verdadeiramente um imperador católico. Mas, como eu disse, tudo isso era ainda resquício de uma estrutura católica da Europa que já enfrentava as hostes liberais maçônicas dentro do Brasil. Então, portanto, todos os problemas que nós vamos observar com Dom Pedro I no Brasil não tiram dele a sua legitimidade. Ele foi, de fato, imperador de iure, né? Imperador de direito do Brasil. Ele podia fazer isso? Podia. Ele separou e tornou-se imperador do Brasil. Ora, como estava o catecismo e o ensino religioso nessa época no Brasil? No mesmo estado do regalismo. Havia alguns membros do clero de santidade? Sim, sim. Né? Mas nós pegarmos, por exemplo, havia nessa época a presença de muitos membros do clero da maçonaria. Os que combatiam a maçonaria eram rechaçados dentro do Brasil. Então, de alguma maneira, a presença maçônica no Brasil atrapalhou o trabalho do bom clero, como sempre. E lá naquelas irmandades, né, que nós havíamos falado, que nasceram nas principais cidades do Brasil, essas eram quase que praticamente todas maçônicas. E aí vai vir o segundo problema, né, do Brasil, que é esse desenvolvimento liberal maçônico cada vez maior na nossa sociedade. Quando Dom Pedro abdica e vai para Portugal, a regência que assume é toda assim. Aqueles que formaram Dom Pedro I estavam ligados à maçonaria. Quando Dom Pedro I toma as rédeas do Brasil, já no segundo reinado, você vai ter um período áureo das instituições brasileiras, com exceção de uma, a Igreja. Mas não está na Constituição lá de Dom Pedro I que a Igreja Católica era a religião oficial do Império? Sim, está lá. Mas a Igreja, pouco a pouco, ia se tornando uma
espécie de ministério ou secretaria da coroa. E aí as vocações foram diminuindo, o bom clero foi encolhendo e o clero fiel às ideias regalistas do imperador continuava. E como ficava a formação dos brasileiros nessa estrutura? Totalmente dependente da vontade do rei. Apesar da sociedade ser toda católica, apesar de Dom Pedro II assistir missa todos os dias e apesar de Dom Pedro II não ser filiado à maçonaria, como o pai dele era. Ele não. Mas toda a estrutura de governo em torno dele era ligado à maçonaria. Tá? E isso atrapalhava demais. Agora, as irmandades, essas tinham a presença maciça de maçons. E aí nós vamos ter a construção de fortes instituições brasileiras, foi o grande período áureo do Brasil, mas que acaba caindo por causa de problemas relacionados a isso. Qual foi o primeiro problema da queda do Segundo Império? A questão religiosa. Quando 2 bispos do Brasil resolvem ser católicos de verdade e expulsar os maçons das irmandades, Dom Vital e Dom Macedo. São presos pelo Império, condenados a trabalhos forçados e só foram soltos por pressões daqueles que ainda eram católicos. O segundo problema, a questão do exército e da Guerra do Paraguai, que voltou de lá com as ideias positivistas. O que era o positivismo? Uma revolução ideológica que explodiu na Europa no século XIX. Veio para cá também através da Argentina e da Guerra do Paraguai, a questão religiosa. Vem a questão também relacionada à Dona Isabel, Princesa Isabel. Ora, a Princesa Isabel foi uma nova tentativa, talvez uma outra chance que o Brasil teria de se restaurar como uma sociedade verdadeiramente católica. E foi impedida pelo quê? Pela ação dos liberais, dos maçons, que não concordavam com o fato dela ter uma posição católica na sociedade e ter libertado os escravos de forma total. Toda a estrutura dessa caminhada, ela vai ser novamente quebrada com a queda da monarquia. Aí entra a república, aí a coisa vai degringolar. Mas calma, que é aí que está o sinal da vida da igreja dentro da sociedade católica. Quando cai a monarquia, a igreja se separa do Estado. Isso foi péssimo? Foi péssimo. Porque o ideal é que a igreja ande junto com o Estado, para que o bem comum seja buscado em vistas do bem último do homem. Só que, pelo fato do império estar sufocando a igreja no Brasil, no momento em que a igreja andou pelas próprias pernas, ela começou a florir. E, de fato, apesar da república maçônica, apesar da república liberal, apesar da república da espada, apesar da república oligárquica que o Brasil abraçou e foi horrível, a igreja caminhava sozinha. E aí você vai ter um grande florescimento do catolicismo no Brasil. E tudo indicava que a igreja, por ela mesma, reconverteria a sociedade brasileira inteira. E aí nós entramos as primeiras décadas do século XX, do século XX, ali por volta dos anos 20, 30. Nós vamos inclusive ter alguns presidentes católicos, ou pelo menos inclinados a ajudar o catolicismo. Mas lembra quando eu falei da questão do controle do Estado? O Estado queria controlar a sociedade cada vez mais, fugindo da origem que o Brasil teve? Pois é, essa república oligárquica começou a tentar isso. Só que eles não estavam conseguindo, porque nunca foi da índole da estrutura brasileira ficar debaixo de um governo centralizado. Os que tentaram isso no passado, não funcionou. Eles estão tentando, não funcionou. Qual foi o primeiro a funcionar? Getúlio Vargas. Com Getúlio, aí sim, pela primeira vez, vai haver um governo que vai controlar toda a estrutura da sociedade brasileira. Só que Vargas não era burro. Ele entendeu que sem a igreja, o Brasil não fazia nada.
Não tinha educação, não tinha hospital, não tinha acolhimento aos desvalidos, não tinha fundamento moral para as pessoas evitarem os crimes e os pecados. Então ele simplesmente, sendo laico, deu toda a liberdade para a igreja agir. Essa liberdade que a igreja teve, ela construiu, e aí grandes nomes do catolicismo vão aparecer. Entre esse período de Deodoro, ou melhor, de Prudente de Moraes, até o final do governo Vargas, você vai ter grandes nomes do catolicismo. Você vai ter a fundação do Centro Dom Vital. Nós vamos ter aí bispos como o cardeal Leme, que foram, diz assim, estrelas do catolicismo no Brasil. O número de católicos que começava a participar das irmandades começou a crescer sem a presença maçônica. E aí o Brasil, de fato, ensaiava uma restauração, não política, mas uma restauração verdadeiramente católica. E aí o catecismo começou a brilhar novamente. O catecismo voltou a entrar em cena dentro da estrutura da sociedade brasileira, e as famílias voltaram a ensinar o catecismo, e o bom clero começou a aparecer no Brasil. Né? E aí o que vai acontecer? Quando tudo parecia ser um florescer, começam os primeiros movimentos de reforma religiosa. Década de 50 para 60, você já vai começar a ver a ação de um clero que vai desembocar no quê? No que a gente hoje observa em relação às mudanças do Concílio Vaticano II. E aí, o catecismo, que poderia ter tido um futuro brilhante já no nosso tempo, vai receber o grande influxo das mudanças de Vaticano II. Ou seja, começava o problema no Brasil da crise da igreja. E essa crise da igreja foi o grande defeito, o grande problema que vai ser jogado em cima do catecismo brasileiro. E por isso, senhores, que depois de 2 anos de curso que nós vivenciamos aqui, tratando do catecismo tradicional, nasce a necessidade de, a partir de agora, nós começarmos a estudar a crise. Porque quando que ela começa, de fato? Ela começa só quando o Vaticano II acaba? Não, ela começa antes. Só que ela não tinha ainda sido institucionalizada. Quando acaba o concílio, que vem as mudanças, vem missa nova, mais à frente um pouco, novo catecismo, já traz toda essa estrutura de mudança que vai gerar, nesse florescimento católico, a morte dessas plantas que iam nascendo, dessas flores que iam nascendo. Né? Então, senhores, daqui em diante, né, a gente termina essa estrutura do nosso estudo de catecismo tradicional, para passar agora, daqui em diante, durante 1 ano pelo menos, o estudo da crise da igreja, da crise do catecismo, da crise do ensinamento de fé. E aí, quem sabe, a gente pode, a partir desse momento, estabelecer um novo florescer, uma nova primavera católica no Brasil, uma nova forma de entender a vida católica e vivenciar isso nas nossas famílias. As tentativas do passado não deram certo. Quem sabe agora nós podemos começar algo novo. Perfeito, senhores? Se os senhores quiserem agora fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma coisa, fiquem à vontade. Professor, minha pergunta é sobre Pombal e os jesuítas ainda, que você disse que ele acabou com a ordem dos jesuítas, a catequese acabou se tornando regalista, né, como você colocou. E imagino que os jesuítas têm um papel muito grande na educação em geral, não só a catequese, mas a alfabetização e universidade. Assim, não sei se estou errado, mas... Então, o caos... me parece um caos completo, eu estaria errado, porque
não só da educação religiosa, do catecismo, mas... Sim, de fato, o senhor tem razão. A destruição dos jesuítas no Brasil não foi só uma destruição do catecismo. O catecismo era o elemento fundamental dos jesuítas, mas eles realizavam trabalhos que iam muito além disso. Eles não só ensinavam o catecismo, como ensinavam artes em geral. Eles estruturavam a própria maneira de viver dentro da sociedade. Como seria, por exemplo, o comportamento do pai, da mãe, da criança, do tio, do avô, como que eu deveria saber lidar com a natureza, com os animais. Eles construíam todo o conhecimento necessário para uma vida dentro de uma ordem católica. A questão da universidade, que o senhor fala, é de fato, só que nessa época ainda não existia universidade no Brasil, entendeu? Mas lá em Portugal, a Universidade de Coimbra era dos jesuítas. E é claro, eles foram expulsos. Foram substituídos pelos padres oratorianos, né? Uma excelente congregação também. Só que o problema é que os oratorianos portugueses, eles eram completamente aliados a Pombal. Já eram regalistas. Então toda a estrutura que os jesuítas montaram em Coimbra caiu. Então os jovens que agora viessem a estudar em Coimbra, da aristocracia brasileira, iam beber do quê? Do iluminismo. Daí a gente entender que logo depois da queda de Pombal e durante o governo de Dona Maria, nós já vamos encontrar no Brasil movimentos revolucionários, principalmente no Nordeste e no Sudeste, né? No caso Minas Gerais e Pernambuco, movimentos com ideias iluministas republicanas. Da onde que vinha isso? Das ideias da Revolução Francesa e da destruição das universidades em Portugal, porque a ligação de Portugal e Brasil era de o mar no meio de dois quintais. Brasil era Portugal, Portugal era Brasil. Então, aonde a aristocracia brasileira estudava? Coimbra, Porto. Né? Então, todas essas universidades portuguesas sofreram também com a destruição dos jesuítas, né? Assim como a estrutura da própria sociedade que aqui era desenvolvida no Brasil. Toda a estrutura da sociedade. Eles ensinavam as famílias a como viver de forma católica, né? Os índios traziam seus costumes, né? Os seus costumes pagãos. Era natural, eles viviam naquilo ali já há muitos séculos. Então eles precisavam adaptar-se à forma de viver dentro da moral católica. Portanto, eles precisavam de fazer uma construção. E essa construção os jesuítas faziam muito bem, né? Quando foi interrompido esse trabalho pelas guerras guaraníticas e a ação política de Pombal, é como se toda a estrutura cultural, civilizacional, educacional brasileira fosse jogada no chão. Nós voltamos à estaca zero. É algo assim, sabe? Olha, tudo foi construído, cai tudo, recomeça de novo. Só que tudo bem, vamos recomeçar bem de novo? Não. Recomeçou com o clero regalista. Então, a expulsão dos jesuítas foi de ordem catastrófica para a história do Brasil e para a formação da sociedade brasileira. Hein? Senhor, pois não. Alguns dizem que temos sorte de ter sido colonizados pelos portugueses. Uhum. E quando nós vemos a colonização espanhola, nós vemos que também foi católica, também envolveu os jesuítas. Sim. E eu gostaria de entender um pouco essa diferença na colonização portuguesa e espanhola. Sim, a colonização portuguesa de fato foi a melhor de todas. Isso é o oposto do que se fala. Porque criou-se até uma lenda no nosso país de que se nós tivéssemos sido colonizados por ingleses, holandeses, nós seríamos um país maravilhoso. Isso é uma mentira, tá? Tudo que o Brasil tem foi construído por Portugal. Né? Essa mentalidade de que o que é português não presta vai nascer mais ou menos no final do século XIX, início do século XX, com um esforço cultural de afrancesar o Brasil. Tá? Mas só que afrancesar o Brasil não no catolicismo, mas naquela estrutura de Belle Époque e tal. Então tudo que era português era considerado
ultrapassado, ruim, arcaico, mal feito, e essa mentalidade foi sendo colocada dentro da nossa cabeça, né? Isso é uma coisa muito recente, coisa de pouco mais de um século, né? Portugal foi responsável por toda a estrutura do Brasil, né? E foi uma das melhores, porque Portugal conseguiu realizar isso de uma forma isolada da Europa, né? A Espanha era um reino católico também. Até os jesuítas espanhóis, eles tinham uma certa independência e puderam até trabalhar melhor. Só que a Espanha era um reino expansivo. No período justamente do Filipe II, ele reclamava para si vários tronos no mundo. Então ele teve que dar conta de um monte de problemas dinásticos e de guerras e de conquistas enquanto foi senhor do Brasil. E nesse ponto o Brasil foi um pouco abandonado. Foi aí que os holandeses se aproveitaram para invadir o Nordeste, né? Então a Espanha não foi boa para a gente por conta do fato dela ela ter descuidado das terras que eram de Portugal, porque o que eles lutavam lá em torno da Europa era um expansionismo para dentro do continente ou para outras regiões. Portugal não, Portugal trabalhava isolado da Europa e pôde cuidar melhor dessas colônias do que a própria Espanha. Mas a Espanha era católica e a presença espanhola em Portugal trouxe alguns benefícios, como por exemplo as leis portuguesas foram muito influenciadas pelas ordenações filipinas do rei Filipe, que até continuaram posteriormente a valer no Brasil, né? Mas a Espanha não conseguiu cuidar dos domínios portugueses como devia por causa desse espírito expansionista. Portugal era fora da Europa, Portugal é além-mar, Portugal é para fora do continente europeu. Então os cuidados que Portugal reservou para cá foram muito mais profundos e ricos do que o que a Espanha fez para o Brasil nesse período. Bom, professor, e essa relação tirânica que a gente ouve falar que a Espanha tinha com suas colônias, isso de fato ocorreu? Sim, como nós vimos, né, Portugal nunca teve uma ingerência total sobre o território brasileiro. Reparem, eles tinham as leis, eles atuavam com os governadores gerais, depois apareceram aqui a figura dos vice-reis, e Portugal vai ter uma grande influência no Brasil, assim, de forma determinada, de forma determinante, com Dom João VI, né? Os espanhóis, em relação às suas colônias da América, eles eram muito mais centralizadores. O controle que se tentava exercer sobre as colônias espanholas era grande. Eles distribuíam essas regiões de forma mais separada. Tanto é que as colônias espanholas, elas não se tornaram um grande estado. Eles se tornaram vários países fragmentados, porque havia uma característica de divisão muito grande, mas com o controle da Espanha. A Espanha procurava controlar tudo aqui dentro, enquanto Portugal tinha essa conduta mais, diria, afastada e aglutinadora dessas regiões, tá? Então, sentido tirânico que a gente dá a isso é um pouco exagerado. A Espanha era um reino controlador, de fato. Portugal era um reino mais administrador, tá? Então a diferença era essa. A Espanha tinha essa característica centralizadora, expansionista, e Portugal era uma administração mais à distância, vamos dizer assim. Mas, de longe, a administração do período que a gente chama de colonial na América, a melhor de todas foi a de Portugal. Então, professor, eu fico um pouco curioso sobre essa expulsão da ordem jesuítica no Brasil, que não teve nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de, assim, não vamos, olha tudo que construímos. Eles aceitaram de bate-pronto a questão do Marquês de Pombal? Não, pelo contrário, né? Houve esse período é chamado de Guerras Guaraníticas. O que foi isso? Os índios daqui se organizaram em batalhões para resistir à expulsão, né? As guerras foram tremendas, tá? Portugal e Espanha tiveram que mandar tropas para cá
para expulsar os jesuítas. Inclusive, um dos generais que mais expulsou, que combateu os índios nessa região foi o Gomes Freire, né? Que foi governador do Rio de Janeiro, o Conde de Bobadela, o famoso Conde de Bobadela. Ele foi um dos generais que foi lá expulsar os jesuítas. Teve guerra, e guerras sangrentas aqui no território brasileiro, ali na região do sul, por exemplo, do Brasil. As guerras guaraníticas foram terríveis. Os jesuítas muitas vezes estavam envolvidos na própria resistência. Outros obedeceram às ordens vindas da coroa e foram levados de navio para a Europa. Quando chegaram lá na Europa, eles foram jogados na Europa, porque eles não podiam mais ter convento, eles não podiam mais ter hábito, eles não podiam ter mais nada. Então eles se espalharam pela Europa. E no caso específico de Portugal, foram todos metidos no cárcere. Foi todo mundo preso em Portugal. E aqui a guerra explodiu, nas guerras guaraníticas. Mas não dá para um grupo de nativos brasileiros enfrentar o poderio militar de Espanha e Portugal, e foram todos massacrados. E as reduções foram todas esvaziadas e destruídas. Mas teve resistência, sim. Não foi assim, todo mundo abaixou a cabeça e deixou, não. A guerra aconteceu. Bom, meus caros, depois de nós termos aí passado por essa explanação e sobre as características do catolicismo no Brasil, o que aconteceu com o catolicismo no Brasil, vamos aproveitar a nossa presença aqui na cidade imperial, Petrópolis. Estamos aqui diante do Quitandinha, foi um hotel muito famoso aqui na cidade no século passado. Quero convidar vocês para um tour pela cidade de Petrópolis, pelo menos nos principais pontos turísticos. E lá eu vou mostrar um pouco para os senhores como são as características de uma sociedade católica na época em que essa cidade foi desenvolvida. Cidade imperial. Vamos falar um pouquinho da cidade, vamos falar da catedral belíssima que nós vamos ver e dos pontos principais da cidade. Então quero convidar a todos para esse tour, esse passeio pela cidade imperial de Petrópolis. Bom, como nós já estávamos lá falando na aula aqui, nós podemos ver toda essa estrutura do Brasil, período sob a influência da Igreja Católica. Podemos agora observar diante daqui do Palácio de Petrópolis, né, a moradia oficial do Imperador do Brasil, na cidade aqui serrana, né, de Petrópolis. Na verdade, o centro do governo brasileiro era em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Mas no tempo mais quente da cidade do Rio de Janeiro, a família se transferia para cá, né? Esse prédio foi comprado, na verdade, isso aqui era uma fazenda, chamada Fazenda do Córrego Seco. Foi comprada por Dom Pedro I, mas quem realizou todas as obras de construção foi Dom Pedro II. Ela tem uma peculiaridade interessante. Essa construção é toda feita na técnica de cantaria. Era uma técnica de montagem de blocos de pedra. As pedras já vinham montadas e aqui eram encaixadas para a construção do museu. Toda a mão de obra de construção do museu foi feita por mãos servis livres, ou seja, nenhum escravo nunca trabalhou aqui, tá? A mansão, a Casa de Petrópolis nunca teve escravos na sua fazenda, dando um sinal claro de que já havia uma iniciativa de terminar com essa instituição dentro do Império Brasileiro. Então, na fachada a gente vai observar lá o símbolo do Império Brasileiro, assim como o animal mitológico, a serpe, que é uma espécie de animal metade dragão, metade peixe, representando a família de Bragança, que era a família nobre brasileira. Então, isso aí estava presente desde a fundação do Império Brasileiro como símbolo da família, símbolo dos Bragança. O museu, então, foi usado aqui como sede de governo, e quando a monarquia caiu, eles receberam a carta vinda do Rio de Janeiro, era aqui que Dom Pedro estava. Então, daqui ele partiu para o exílio, estando em Petrópolis, né? Quando esse palácio ficou muito tempo abandonado, né, por conta do advento da República, até que na época de Getúlio Vargas, ele é colocado dentro da proteção do Patrimônio Histórico Nacional e se torna aí a sede do Museu Imperial Brasileiro. As peças que estão aqui dentro, o trono, a coroa, o cetro, eram todas peças que ficavam no Museu de São Cristóvão, que não era museu, era a casa do imperador. Foi tudo trazido para cá, muita coisa se perdeu, mas boas peças da imobiliária,
da indumentária do Império Brasileiro continuam guardadas aqui de forma bastante preservada. É um dos museus mais preservados do Brasil atualmente e mais seguros, e aí dentro está a coroa de Dom Pedro II, que é a joia mais importante de toda a América. Tá? Não existe nada mais valioso em toda a América do que a coroa de Dom Pedro II. Ela é protegida por um sistema de segurança, com vidro à prova de bala, com cofre, guarda armada. Ninguém chega perto daquela coroa, mas ela está aqui exposta, mostrando um pouco da grandeza do que foi o Império Brasileiro, apesar das deficiências que nós estudamos aqui na nossa aula. O Brasil chegou a ter um momento de grandeza, e é no governo de Dom Pedro II que essa grandeza se manifesta no Império Brasileiro, apesar dos problemas que apresentou. Aqui, nessa outra parte da nossa visita, a gente está diante da casa da Princesa Isabel. Qual a importância da Princesa Isabel em todo esse processo? É porque ela foi um momento da história do Brasil onde o Brasil teve a possibilidade de iniciar uma restauração católica. Todo o processo de libertação dos escravos, o processo de formatação do que seria o futuro dos escravos no Brasil foi pensado por ela. No entanto, ela não conseguiu ser coroada imperatriz. Então foi ela quem assinou o contrato para desfazer os escravos. Isso, foi na verdade uma lei. A Lei Áurea recebeu esse nome por causa da importância dela, né? Então, ela foi a grande mentora da restauração católica no Brasil. No entanto, a gente sabe que a Princesa Isabel não conseguiu se tornar imperatriz, né? Ela, na verdade, acabou perdendo o trono justamente por conta da decisão que ela tomou. Mas ela preferiu, sim, libertar os escravos e acabar com essa situação tão complexa da história do Brasil e, escolhendo isso, acabou perdendo o trono, né? Ela morou nessa casa, né? Quando ela vinha para Petrópolis, ela ficava aqui com o Conde de. Foi aqui que os primeiros filhos dela nasceram, nessa casa aqui de Petrópolis. E hoje é o Museu da Imigração Alemã. Transformaram a casa dela num memorial das famílias da Alemanha que vieram para cá para construir, né? Dona Isabel morreu exilada na França em odor de santidade, né? Parece que ela viveu de forma heróica as virtudes, e nesse sentido a gente pode perceber quantas vezes o Brasil teve chance de restaurar o catolicismo, mas a influência das revoluções, a influência da maçonaria, a influência dos liberais sempre atrapalhou o Brasil dessa sua vocação para o catolicismo e deu origem a toda a sua história. Vamos então agora passar na catedral, já que o nosso assunto é o catolicismo. Vamos visitar esse símbolo da presença da igreja aqui em Petrópolis, conhecer um pouco da história da igreja. Aqui, eu diria que é o grande marco da presença e da restauração católica que eu falei para vocês, que aconteceu no final do século XIX e início do século XX, né? É o momento em que o neogótico começa a ser aplicado na construção no Brasil, né? Por que o neogótico? O neogótico é uma clara colocação da arquitetura católica em relação à Idade Média. Era uma resposta contra a Renascença, uma resposta contra o neoclassicismo. Então o gótico começou a ser amplamente construído no Brasil. Qual é a característica do gótico que é muito interessante? É, de fora, dar todo um sentido de triunfo e grandeza ao templo católico. Quando você entra numa igreja gótica, você percebe a grande presença de vitrais. O que significam os vitrais? A luz que ilumina a igreja vem do céu. O sentido é esse, o céu está iluminando o interior da igreja. Quando se adota as igrejas barrocas, o que acontece? As janelas desaparecem. O desaparecimento das janelas no barroco significa que ela precisava ser iluminada por dentro e não por fora. Sabe para quê? Para lembrar que a luz vem do homem, não de Deus. É o humanismo aplicado à arquitetura. Então o gótico é o maior exemplo de restauração católica no Brasil. Por isso que nós vamos ver várias igrejas do início do século XX adotando uma arquitetura que é típica da Idade Média.
O início da construção é no século XIX, mas ela só vai ser concluída no século XX, muito depois da queda da monarquia. Tá vendo? Tudo remete ao triunfo, né? Você olha para uma igreja gótica, você está vendo algo que triunfou, uma vitória, né? O barroco não. O barroco externamente ele é contido e toda a grandeza está dentro. Aqui nós temos a grandeza do lado de fora e por dentro a iluminação que vem do céu. Esse é a grande sacada do gótico, né? Ou seja, é lembrar que tudo que se estabelece dentro da igreja é revelação divina, vem do céu e não da terra. Aqui à direita, o mausoléu dos Bragança. Aqui estão enterrados Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, o Conde D e Dona Isabel. Né? Quando acabou essa bobagem de exílio, né? Os corpos deles puderam voltar para o Brasil, né? E foram aqui estabelecidos nesse mausoléu dos Bragança. Tá? É belíssimo. Antigamente se podia entrar, mas hoje está fechado por questões de manutenção e segurança, né? E aí mostra aqui a lembrança do período áureo da história do Brasil, que foi o Segundo Império. O funeral dele aconteceu em Paris. Paris inteira parou para acompanhar o sepultamento de Dom Pedro II. Aí depois, os restos mortais deles puderam vir para o Brasil. Ele foi trazido já no século XX e aí foi colocado aqui nesse mausoléu. Vamos lá, então, vamos entrar na catedral. A âncora é um símbolo da presença da igreja, né? Fincada na terra, né? A barca de Pedro, né? Está fincada, né? E ali nos vitrais eles mostram o batismo dos pagãos. Olha que interessante, naquele vitral ali você vai ver o batismo do imperador Constantino, né? Ou seja, o mundo pagão se convertia, né? Aqui você vê o batismo do índio, onde o mundo pagão brasileiro se convertia também. Por isso, diante da pia batismal. Vocês sabem que as pias batismais ficam sempre do lado da igreja? Porque na antiguidade, a igreja que se batizava os primeiros cristãos era do lado da Basílica de São João de Latrão, né? E aí, quando a Basílica foi construída maior, ela englobou a pia batismal. Então, quando ela engloba a pia batismal, ela fica no cantinho. Por isso que toda igreja que você entra, a pia batismal está no cantinho, entendeu? E a figura de São João Batista sempre aparece. Por quê? Porque a primeira igreja batismal do mundo foi dedicada a São João de Latrão, de Laterano, na Itália, né? Esse São João aí é o São João Batista. E a outra igreja é o São João Evangelista. Então são dois santos com o nome João. Ó, os arcos, tá vendo? Outra característica interessante, as ogivas, né? Os arcos ogivais, né? É uma forma de sustentação, né? Que passava sempre um apelo à grandeza, a estar mais elevado, né? Aí, como eu havia falado, ó, a luz vem do céu para dentro, ou seja, o que está aqui dentro vem do céu, não da terra, entendeu? O sentido é esse. E ali no altar-mor, São Pedro de Alcântara segurando a cruz, olha lá, grande estátua, a grande imagem de São Pedro de Alcântara. Por que São Pedro de Alcântara? São Pedro de Alcântara era um franciscano espanhol, pobre, que não tinha absolutamente nada. Por que ele foi adotado como padroeiro dos Braganças no auge do ouro no Brasil? Era porque ele era conselheiro dos reis de Portugal. E um dos conselhos que ele dava era cuidado com as riquezas, porque elas podem trazer a ruína do reino. E de fato acabou trazendo. Mas a devoção a Dom Pedro de Alcântara era muito forte na família de Bragança, tanto que quase todo mundo chamava Pedro. Era em homenagem a São Pedro de Alcântara e por isso ele foi o primeiro padroeiro do Brasil. Entendeu? Antes de Nossa Senhora Aparecida. Sagrado Coração, tá vendo lá em cima? Lindíssima, né? Devoção portuguesa. Devoção portuguesa. Portugal foi o grande incentivador da devoção ao Sagrado Coração. Quando o mundo não rezava ainda ao Sagrado Coração, Portugal já rezava. O vitral de São Pio X. Tá vendo? Foi justamente da época em que ele vai promover a comunhão das crianças mais novinhas, né? Esse vitral é certamente uma comemoração e na época ele não devia nem ser canonizado ainda,
né? Acredito eu, porque senão já seria colocado com auréola, né? É uma lembrança dessa iniciativa de fazer com que o mais jovem possível a criança já possa comungar. Você já fez primeira comunhão? Você já fez primeira comunhão? Então, viu? Graças a São Pio X. Dele que a gente conseguiu É, fazer. exatamente. Foi por causa dele, senão você tem que esperar um pouquinho mais. Aqui é o batismo de Clovis, né? O mundo pagão se tornando cristão. Antigamente, o padre, quando ia fazer o sermão, a homilia, ele saía do altar, tá? O altar lá, ó, tá vendo? Ele saía lá do altar, vinha aqui, abria a portinha, agora não pode, subia e falava dali de cima. Sabe por quê? Porque não tinha microfone. Então ele tinha que falar de um lugar que todo mundo escutasse. Não tinha caixa de som, amplificador, não tinha nada disso. Então ele tinha que falar para um lugar que todo mundo escutasse. Mas Entendeu? Não usa mais não, porque não precisa. Mas se quiser, para ficar bonito, ele pode usar. Bom, meus caros, então, fechando aqui nossa aula número 100, não havia um lugar melhor e mais apropriado do que a Catedral de São Pedro de Alcântara, né? eu achei Primeiro. melhor. E eu achei legal. Achou legal, né? Porque ele foi o primeiro padroeiro do Brasil, era o padroeiro da família real portuguesa e foi, de alguma maneira, um grande exemplo do que teria sido o Brasil católico se não fossem as revoluções que aconteceram no decorrer dos séculos, né? Se não a tivesse própria- acontecido, tudo correria bem com o católico. Exatamente. E o gótico é o grande símbolo dessa tentativa de restauração, porque quiseram trazer a arquitetura que mais se identificou com o espírito católico no decorrer dos séculos. Tá bom? Então, eu agradeço aos senhores por essa presença e até uma próxima aula, e agora já em vistas da crise da igreja. Muito obrigado.